No trabalho de parto em si, aí também é um outro cenário, né? As coisas começaram ali. É importante que vocês façam antes os combinados, inclusive em contrato. É muito importante estar tudo descrito em contrato. Qual o momento que a doula vai chegar na casa da família? Como vai ser essa comunicação, né, do acionamento da doula? É através do WhatsApp, é através de ligação? Como é que vai ser? Conversem sobre isso, alinhem as coisas para que não haja mal entendidos, né, para que não haja experiências negativas. Porque é um momento intenso, né, é um momento que a pessoa está ali apreensiva, ela está ansiosa para que chegue esse dia, que ela vai começar a sentir, né, os sinais do trabalho de parto, mas quando chega também é um momento, né, de apreensão, de entender o que está acontecendo, às vezes não há muita clareza se não é, se é pródromo, então alinhe as coisas em contrato para que tudo fique bem esclarecido, né? A alimentação da doula fica por conta da doula, é o casal que vai propor, né, a alimentação da doula, porque a gente não sabe, gente, que horas esse bebê vai nascer. Quando a doula sai de casa, uma doula que trabalha de forma individual, ela não sabe que horas ela vai voltar. Muitas vezes ela não sabe que dia ela vai voltar. Né? Eu já saí de, de casa domingo de manhã para uma assistência e retornei da mesma assistência terça-feira à noite. Não é uma coisa que acontece com frequência, né, gente, para não assustar vocês, mas já aconteceu. Então, quem é que vai custear a alimentação da doula durante todo esse tempo que ela está ali trabalhando, né, para o bem-estar dessa família? O transporte também, o traslado da doula, né, até a casa e também de volta para casa. Se tem equipe, se o casal contratou uma equipe particular, quem é que vai acionar essa equipe? É a doula, é o marido? Então, fazer esses combinados é muito importante. Para também entender o que está acontecendo, a gente costuma fazer ligação de vídeo para conversar com a mulher, né, para ver como é que está essa dinâmica, para falar mesmo. E aí, durante essa ligação de vídeo, a gente vai conversando e vai percebendo as contrações, quantas contrações elas vão tendo durante as conversas. Muitas vezes a pessoa está nervosa, ela está ansiosa, e aí fala, né, no grupo de WhatsApp que está sentindo muita dor, que está ali começando e tal. E quando a gente faz uma ligação de vídeo para a pessoa, ela se tranquiliza, e você percebe que não é tão intenso assim. Às vezes a gente pergunta, como é que tá a dor? De 1 a 10, como é que tá? Ai, tá 6, né? E quando a gente faz a ligação de vídeo, a pessoa tá tranquila, né? Vai reduzindo ali aquela tensão, porque ela tá conversando com alguém, né? Ela vai se distraindo e a gente também consegue ter uma leitura um pouco melhor do que está acontecendo, né? Durante esse trabalho de parto. Se é só pródromos, então, a ligação de vídeo é importante, é um recurso importante para que vocês possam entender melhor, né? Porque também, gente, tem mulheres que não, que lidam muito bem com a dor, né? E, às vezes, quando vão falar, já está muito avançado. Então, é importante também que o olhar da doula tenha esse cuidado, né? Nem 8, nem 80, mas que a gente consiga tentar fazer essa leitura do que está acontecendo. A leitura do ambiente, né? No geral. A doula também, durante o trabalho de parto, ela proporciona a diluição das tensões. Às vezes, quando a gente chega nas casas, as pessoas estão tensas, né? Porque elas estavam ali sozinhas e começou o trabalho de parto, né? E aí... Então, quando a doula chega, que é essa presença dessa pessoa, né? Que já acompanhou muitos partos, que trabalha com isso, que vê que está tudo tranquilo ali, isso ajuda também para que as tensões possam ser diluídas. Às vezes as pessoas que estão na casa não participaram dos encontros, né? Tem uma mãe, tem um irmão, tem uma irmã, tem uma prima dentro da casa também, aquela pessoa está um pouco tensa. Então a gente pode conversar, né? Lógico, prestar primeira assistência à pessoa gestante e depois também dar uma atenção para as outras pessoas que estão no cenário. Promover o repouso, o movimento quando necessário, né? A hidratação, a alimentação, nesse primeiro momento, né? Onde a pessoa ainda está em casa, onde ela está no início, ali numa fase latente.
promover conforto, promover apoio. Isso parece ser uma coisa simples, gente, mas faz toda a diferença, né? Colocar umas almofadas, a pessoa não está conseguindo se deitar. Tá, vamos propor uma outra posição para que ela possa relaxar? Será que a gente não consegue colocar umas almofadas? Será que a gente não consegue organizar uma rede de uma forma que ela fique mais confortável e consiga cochilar, consiga descansar um pouco, né? Observação dos sinais que indiquem a fase do trabalho de parto. É importante também entender isso, né? Fase ativa requer monitoramento, né? Não é indicado que a doula ela fique com a pessoa em casa muito tempo para chegar parindo na maternidade. Antigamente era muito comum a gente ouvir isso. Ah, a doula vai ficar com a mulher em casa para ir só no final do trabalho de parto, só parir mesmo na maternidade. Mas a gente não tem como garantir bem-estar fetal, a gente não tem como garantir sinais vitais, né? Então, a partir do momento que sim identifica uma fase ativa, um início de fase ativa, é importante que essa pessoa tenha um monitoramento. Se ela não tem uma equipe, se ela não tem uma enfermeira em casa, é o momento de ir para o hospital. Entender também que uma gestação de risco habitual é diferente de alto risco, inclusive nesse tempo que a gente pode ficar em casa com essa pessoa, né? Uma gestação de risco habitual é diferente. Pode prolongar um pouco mais, talvez, né? Esse momento de ficar em casa até chegar nessa fase ativa, mas um alto risco nem sempre é possível. Então, entender todas as nuances dessa assistência, né? E desse contexto. O parto e o pós-parto imediato. Semiramis ainda está aí, só para eu entender o horário do nosso. Tô aqui, sim. Eu dei uma olhadinha, que a segunda aula, ela é mais curta, né? Sim. Então, eu tô considerando que a gente vai passar aqui uns 15 minutinhos a mais, talvez 20, né? Mas estou por aqui. Na hora que você tiver, que for para dar a pausa, a gente faz. Tranquilo, viu? Ok. Eu tô de câmera fechada porque eu tô jantando, mas estou aqui atenta. Uhum. Então, vamos para esse outro momento aqui, né, do parto e do pós-parto imediato. Então, a gente já passou ali naquela primeira fase do trabalho de parto, do início, agora a gente já está realmente no momento mais intenso. E o que a doula pode fazer nesse cenário? É o momento de ir para o hospital, né, se for um parto hospitalar, e a gente sabe que existe um impacto emocional, inclusive, até hormonal, dessa transferência para o hospital, né? Na natureza, por exemplo, alguns mamíferos, né, sei lá, leoas, por exemplo, né, felinos, assim, eu já ouvi contarem isso, né, que se a fêmea está parindo e ela percebe algum sinal de perigo, ela consegue interromper ali alguns minutinhos daquele trabalho de parto e fugir para procurar um lugar mais seguro, para que ela possa ter a sua cria, né? Isso é um movimento natural dos mamíferos. E nós somos mamíferas, né? E quando você está ali num trabalho de parto, né, sentindo as ondas das contrações, você entra num carro, pega um trânsito, fica aquela tensão, passa dentro do buraco, né? O homem está nervoso ali, guiando o carro, chega no hospital, tem aquele momento inicial ali de uma avaliação, às vezes tem que aguardar, né? Fazer uma ficha. Claro que isso tem impactos nesse desenrolar do trabalho de parto, né? Então, a doula, estando junto, é importante que a gente aguce a visão de como auxiliar para minimizar esses impactos dessa transferência, né? Chegou na sala de parto ali, vamos deixar essa mulher no escuro, para que esses hormônios possam voltar, né? Para que ela possa entender que está no lugar seguro realmente, né? Conseguir ter um pouco de conforto, um chuveiro morno, talvez um aroma, né? Que tire aquele cheiro de hospital, que traga um cheiro mais familiar para ela, né? Então, a doula, ela consegue fazer isso. Uma música também que possa auxiliar, lógico, o que for agradável para a pessoa. Tem pessoas que não quer nada, né? Mas geralmente o escuro elas aceitam, elas gostam. Então, vai também dessa leitura da doula de entender como ser esse auxílio. Ajudar na busca de posições que ofereçam conforto, favoreçam a descida do bebê,
como eu falei, né, em alguns slides anteriores, onde que esse bebê está na pelve? Quem é que consegue saber isso? A profissional técnica que vai fazer o toque, né? E aí a gente pergunta, onde o bebê está na pelve? Como que ele vem descendo? E aí, com essa informação, eu consigo entender o que eu posso fazer para ajudar, se aquela pessoa topar fazer, né? Às vezes são coisas simples, um movimento, né? Colocar um pé mais alto que o outro, para que essa pelve ela fique desalinhada e abra um pouco mais de espaço para o bebê, ou não, o bebê ainda está lá em cima, ainda não entrou mesmo na pelve. O que eu posso fazer para favorecer, né? A ambiência do espaço, né, como eu falei, cuidar desse espaço. A pessoa em trabalho de parto, ela fica muito sensível a tudo que está ao redor. Isso também vem dos nossos hormônios, né, enquanto mamíferas, enquanto o desejo de proteção do nosso próprio corpo e do corpo dessa cria que vai nascer. Então, a mulher em trabalho de parto, ela fica muito ativa para captar sinais do ambiente, né? Às vezes uma frase que alguém falou chega, né? Uma luz que alguém acendeu chega, incomoda. Um vento que bate, às vezes de forma muito forte, incomoda. Então, cuidar de toda essa ambiência, desse espaço, para que seja um espaço favorável. Relembrar os desejos colocados no plano de parto também. É um momento tenso, né? O momento do parto em si. Depois que o bebê nasce também é uma explosão de sentimentos, né? E às vezes fica todo mundo assim, o acompanhante não sabe mais nem o nome, né? Às vezes acontece. Então, a doula ela pode auxiliar a relembrar esses desejos colocados em plano de parto, né? Ou então, quando muda, né, o cenário, estávamos ali num trabalho de parto e, de repente, muda o cenário para uma cesárea intraparto. Vamos relembrar, gente, aqui o que vocês colocaram no plano de parto, né? Especialmente o acompanhante, que é esse guardião, né, da mulher e do cenário do parto também. Vamos relembrar, fulano, tu lembra o que é que vocês colocaram no plano de parto sobre isso? Tu lembra o que é que foi colocado com relação ao bebê? Né? Discretamente, né? A doula pode ela auxiliar também nesse momento de relembrar os combinados, né? Buscar resguardar silêncio e privacidade, oferecer os métodos não farmacológicos de alívio de dor, de acordo com o que a pessoa permitir, né? É importante entender também que o corpo da pessoa que está parindo, ele fica sensível também a nível de pele, né? Eu, por exemplo, sempre que eu vou fazer uma massagem numa gestante, eu aqueço as minhas mãos, eu passo óleo e eu aqueço as mãos, para não encostar as mãos frias na pele da pessoa que está muito sensível. Então, ter esses cuidados também e sempre perguntar, olha, eu vou encostar aqui isso aqui em você, você me diz se está bom ou não. Eu vou apertar aqui, você me fala se está bom ou não. Se não estiver bom, eu paro. Esse vento está bom para você? Essa temperatura está boa? Essa compressa está boa? Então, a gente também sempre respeitar, né, essas preferências e entender que essa pessoa ela está em alerta também para esses sinais que estão ao redor. Então, ter cuidado no que a gente vai oferecer, na forma de falar também. Traduzir palavras e situações, auxiliando a comunicação com a equipe. Uma situação que é comum acontecer, gente, por exemplo, está ali o trabalho de parto rolando e vem a profissional técnica, vem a enfermeira, né, para verificar o batimento do bebê. Aí verifica, passa ali um minutinho verificando e sai. E aí não informa para a família se está tudo bem, né, ou se não está. Então, a gente vê também esse número, entender se está tudo bem, né, traduzir essas coisas para a família, traduzir palavras também. A equipe chegou propondo uma intervenção. Eu sempre falo para as famílias que eu acompanho, né, especialmente para os acompanhantes, que se não for uma situação de emergência, não precisa dar a resposta de imediato. Né? Por exemplo, é um trabalho de parto que está delongando um pouco. E aí a equipe vem propor romper bolsa, colocar ocitocina, alguma coisa que possa fazer esse trabalho de parto pegar o ritmo novamente, né? E às vezes a família não entende o que é aquilo, o que está acontecendo, né? E fica ali o profissional técnico esperando a resposta, isso gera uma tensão, né? E a pessoa não entende muito bem e se vê pressionada a dar uma resposta rápida.
Então, eu sempre falo, olha, se não for uma situação de emergência, você pode falar, por exemplo, que você vai conversar com a sua esposa e daqui a pouco você informa o profissional. A profissional sai, vai ver as outras pessoas nas outras salas de parto, depois retorna, e aí a gente já tem conversado sobre isso, eu explico o que está acontecendo, né? E a pessoa toma a decisão dela, né? A mulher toma a decisão dela se ela vai aceitar, se ela não vai, né? E aí a doula também tem esse papel, né? De fazer esse meio campo entre a família e a equipe do hospital. Estimular a participação da parceria, né? Especialmente os homens, eles às vezes ficam um pouco deslocados nesse lugar do parto, né? Eles não sabem muito bem o que faz, como é que aperta, como é que faz a massagem. Então, eu também sempre gosto de chamar, né? Teve um parto mega recente agora, né? O nosso parto que a gente acompanhou há uns 3 dias atrás, que o esposo ele estava sentado numa cadeira há muito tempo já, né? Eu cheguei, eu vim, a Flora já tinha iniciado essa assistência e eu fui para cobrir, né? Porque a gente reveza nas cirandas. E esse homem já estava sentado nesse banquinho há muito tempo, eu nem sei há quanto tempo ele estava lá, né? De mãos dadas com a esposa. E aí, quando eu cheguei, ele decidiu sentar um pouco na poltrona para descansar as costas, né? E pouco tempo depois que eu cheguei, a mulher começou a fazer puxo. E aí eu olhei para ele, né? E com os olhos, eu, tipo, chamei de volta, né? Tipo, vai nascer, vem. E aí ele veio, né? Ela estava segurando minhas mãos e passou a segurar as mãos dele. E aí eles participaram, né? Juntos ali daquele momento da chegada do bebê. Então, o olhar também da doula de estimular essa participação da parceria. Às vezes as pessoas falam, a doula, ela substitui o acompanhante. Não, gente, jamais. Esse não é nosso papel e nem nosso desejo. Nosso desejo é de fazer com que seja uma experiência positiva para os dois, inclusive, né? E para esse bebê que vai nascer. O estímulo também de recursos emocionais e visuais de força para parturiente na fase de transição. A fase de transição, como vocês podem ver aí na foto, é um momento mais desafiador do trabalho de parto, né? Aquele momento que a pessoa acha que realmente não está mais aguentando, que a dor está suportável, que vai morrer, né? E aí, nesse momento, também é importante que a gente relembre, né? Que a gente tenha esses recursos, né? Recursos emocionais, visuais, muitas pessoas que trazem algum objeto, né, de fé ou algum objeto de sua família que possa ver ali naquele momento e que aquilo possa lhe trazer força, né? É importante também haver esses recursos. Se houver necessidade de ida ao centro cirúrgico, seja para uma analgesia ou uma cesariana, a doula também vai junto. A doula está junto, porque a doula é da mulher. Então, é importante que a doula esteja junto. A observação dos sinais do corpo, né? O momento de, por exemplo, chamar a enfermeira. Teve um outro parto que eu acompanhei recentemente, que a mulher foi admitida, ela estava com 6 centímetros, fez o toque 30 minutos antes de eu chegar, estava 6 centímetros, subimos para a sala de parto. Quando eu entrei na suíte, né, TPP, ela estava lá e ela começou a fazer puxo. Ela teve um toque de 6 centímetros a 30 minutos antes, mas ela estava fazendo puxo. E eu percebi que ali já poderia ser um período expulsivo, né? E aí eu chamei a enfermeira e só deu tempo da enfermeira chegar e ia parar o menino. Então, a gente também fica atenta para ou chamarmos nós mesmos, né? Ou pedir para o acompanhante fazer isso, para que a mulher não fique sem essa assistência, né? Em momentos intensos, né? Como o expulsivo, o início do expulsivo, ou se a gente percebe que está há muito tempo sem auscultar o batimento do bebê, dá o toque para o acompanhante ir lá, chamar a enfermeira, né? Se a gente vê que já passou mais de 1 hora. Alguns hospitais, especialmente hospitais que têm um plantão muito cheio, quando chega famílias com doulas, às vezes eles não passam ali naquela sala com tanta frequência, porque eles sabem que aquela pessoa tem uma doula, né? Então a doula está ali auxiliando. E aí, às vezes, passa muito tempo sem fazer a escuta. A gente tem que dar o toque para chamar a pessoa para poder fazer, né? Estimular o contato pele a pele, depois que o bebê nasce, a amamentação, permanecer também durante procedimentos de pós-parto imediato, né, como a sutura, se houver laceração, avaliação, né, da sutura, saída da placenta. É importante também que a doula permaneça nesses momentos que são momentos difíceis, né, para aquela pessoa e que ela
precisa também desse suporte. E o puerpério, uma foto aí minha no meio do caos, cachorro passando debaixo da rede, a casa virada, sono, menino dormindo em cima da gente. E é isso, né? Quem tem criança aí ou quem já acompanhou o processo de puerpério sabe o quanto é desafiador, né? É realmente um pequeno caos que acontece em todas as famílias. E a doula ela pode também ser esse suporte, né? Auxiliar famílias a montarem seu plano de pós-parto, preparação também da parceria para esse momento do puerpério, conversar com esses homens, explicar, né? Com a parceria, se for um casal também de mulheres, explicar, enfim, envolver a parceria e explicar que existe esse outro momento, né? A gente está ali se preparando muito intensamente para o parto, mas depois do parto, depois que o menino nasce, também é um momento intenso e que vai precisar entender, os dois se entenderem nesse momento, e a mulher que pariu, ela continua sendo essa pessoa ali que vai precisar do suporte, né? Muito grande durante muito tempo. O parto são algumas horas, né? O puerpério, só Deus saber quando é que termina, porque é algo subjetivo, né? Para cada um. Observações sobre o estado físico da puérpera e do bebê, né? A gente pode fazer isso através do grupo de WhatsApp, né? Em permanecer com essa comunicação aberta com essa família. Oi, fulana, como é que você tá? Como é que tá o sangramento? Como é que tá seu corpo? Você está conseguindo se alimentar bem? Né? Como é que tá seu intestino? A mulher geralmente tem medo de fazer cocô depois do parto, né? O bebê, como é que tá? Né? Entender se esse bebê está mamando bem, pela quantidade de fraldinha, se é um bebê que está fazendo cocô, se é um bebê que está fazendo xixi, saber se eles realmente estão bem, né? Porque se a gente vê que não está, a gente pode encaminhar para outro profissional. Observar o estado emocional dessa mulher. A doula, ela geralmente é essa profissional que vincula desde o início da gestação, ou até antes da gestação, até o puerpério. Então, é a pessoa quem ela vai procurar, muitas vezes. É quem ela vai se sentir confiante de falar coisas que talvez ela não falaria para outra pessoa. Nós tivemos recentemente alguns casos de mulheres que apresentaram depressão pós-parto. E a gente conseguiu entender através dessa comunicação, né? Uma comunicação clara, sem julgamentos, onde a pessoa se sentia segura de dizer que ela não estava curtindo o contato com o bebê. E quando o bebê chorava, ela se desesperava, né? A um nível além do que seria o esperado. Então, a gente conseguiu também auxiliar, né? Indicar e falar da importância de procurar um suporte emocional. Suporte à amamentação também tem coisas que a doula ela consegue auxiliar, mesmo sem ser consultora, né? Coisas simples, ou com informações também de onde é que tem um banco de leite, de onde é que aquela mulher pode gratuitamente buscar um auxílio para a sua amamentação, né? Algumas doulas trabalham com visita pós-parto, e aí vocês vão decidir isso dentro do portfólio de vocês, se vocês vão fazer essa visita presencial pós-parto, ou se vocês vão continuar o vínculo apenas online. Existem grupos de WhatsApp também, administrados por doulas, onde essas mulheres puérperas, elas podem trocar entre elas, né, informações, e o próprio grupo ser uma rede de apoio. E também muitas mulheres necessitam da doula para a elaboração das suas próprias experiências, né, de entender o que foi que aconteceu, né, especialmente em desfechos mais adversos. Será que era necessário aquela intervenção? E a gente tem que ter, claro, muito cuidado, né, em dar a nossa opinião, mas muitas vezes elas querem saber, né, o que a gente pensou sobre aquilo que aconteceu, se era isso mesmo, se não era. Então, a doula também tem esse suporte, né, no puerpério. E existem doulas que trabalham só com pós-parto, doulas de pós-parto, que são profissionais que vão para a casa da pessoa e passam ali alguns dias fazendo esse suporte de cuidar mesmo dessas pessoas que recém-chegaram, né? Essa recém-mãe e esse bebê recém-nascido e a casa, né? E tudo em caos. Então, existem essas profissionais que são as doulas de pós-parto, que acompanham dentro da casa no pós-parto.